Olá, tudo bem? Boas vibrações a todos e todas do SELEC. Aqui quem vos fala é José Luiz, que estou aqui para atender a mais um convite da irmã Dora e gentilmente nos confiou um tema muito importante do nosso conhecido livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. Hoje vamos tratar um pouco sobre o capítulo 23, Viver pela Fé. Inicialmente vamos ler o trechinho que Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Romanos, que fala mais ou menos que o justo viverá pela fé. Capítulo 1, versículo 17. E, inicialmente, Emmanuel nos fala da questão da interpretação desse trecho por parte da cristandade, por parte daqueles que passaram a seguir Jesus e tomaram os textos evangélicos, as epístolas, como sendo referências das suas ações. E, portanto, o que seria viver pela fé? Então, muitas pessoas imaginaram que viver pela fé seria praticar as ações ligadas à religião de maneira bastante rigorosa. Então, não faltar aos cultos da igreja, estar em sintonia com os sacerdotes, com os líderes religiosos, obedecer certos critérios, certos rituais pertinentes à sua fé, e isso seria o suficiente para que o justo se demonstrasse seguidor fiel de Deus, seguidor fiel de Jesus. Acontece que essa interpretação, ela restringe a atitude do fiel a um ato isolado dentro de um certo prédio, de um certo templo. E a mensagem de Paulo, a mensagem inspirada pelo alto, ela vai mais além, ela representa um pouco mais do que simplesmente a obediência aos dogmas e aos princípios de uma determinada igreja. Para nós espíritas, a consequência dessa interpretação, ela requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de reflexão. Então, o que seria viver pela fé? Seria alimentar-se da segurança, da confiança em Deus. Uma confiança em Deus que surge do entendimento de que nós, enquanto criaturas divinas, enquanto criações de Deus, nós temos o dever de confiar no Pai. E essa confiança se reflete na maneira de agir. Então, o título do tema, Viver pela Fé, nos leva, nos remete a duas grandes situações que devemos, nesse momento, começarmos a desenvolver o raciocínio. A primeira é viver. Nós estamos aqui fatiando o título em duas partes. Viver e depois vamos falar da fé. O que seria viver? Viver é uma expressão muito forte, muito importante e que representa para nós espíritas uma situação de grande compromisso, porque nós estamos aqui na Terra atendendo a uma necessidade de evolução, atendendo a uma confiança depositada em nós
por parte de Deus. Porque se não fosse assim, nós não estaremos aqui. E como é que funciona essa situação? Funciona que estamos aqui na Terra, passando por um momento, por uma fase necessária, porque enquanto espíritos imortais, uma única existência não é suficiente para nos conceder o grau máximo de evolução. Assim é que existem os processos reencarnatórios, onde nós estamos inseridos. Atualmente vivemos uma encarnação. E essa encarnação, ela é o reflexo direto daquilo que vivemos no passado e é, ao mesmo tempo, uma oportunidade para novas experiências futuras, melhores experiências futuras. Então, podemos considerar o passado como um momento de semeadura. Nós semeamos a nossa condição atual com tudo aquilo que temos hoje, que está ao nosso alcance hoje entender, e estamos ao mesmo tempo tendo a chance de fazer um novo plantio para que possamos colher frutos melhores para a frente. É muito importante esse tipo de preocupação, esse tipo de atenção em relação à consequência de atos, aquilo que estamos fazendo, realizando. Então, viver aqui na Terra é um ato muito nobre, muito importante, e que infelizmente a maioria não dá valor. A grande maioria vive por viver, vive sem sentido, sem objetivos. Mas para nós espíritas, isso não pode acontecer. Nós estamos inseridos num contexto no qual nós precisamos refletir, nós precisamos entender que enquanto vivemos aqui na Terra, enquanto estamos aqui na Terra, nós não estamos aqui por acaso, à toa, por acidente. Não é apenas para conquistar lugar ao sol, como as pessoas dizem, de sucesso, de uma pessoa que foi bem sucedido nos seus projetos. Então, são títulos universitários, dinheiro no banco, carro novo na garagem, viagens ao exterior. Não. São coisas importantes do ponto de vista do lazer, do ponto de vista da conquista pessoal, da elaboração de um contexto mental de estabilidade, de felicidade, mas não são coisas essenciais. Não foi para isso que nós reencarnamos. Nós reencarnamos com um objetivo maior de nos tornarmos pessoas melhores. Então, enquanto viver pode parecer para muitos coisa muito banal, muito corriqueira, o nosso irmão Chico Xavier nos adverte que viver até que é fácil. Conviver é que é desafiador, é que é difícil. Então, o grande desafio nosso é a convivência. É a relação ou correlação entre a nossa vida e a vida de outras pessoas. Os horizontes dos nossos projetos, das nossas perspectivas, com os horizontes de cada pessoa. As fronteiras que dividem e que determinam a nossa liberdade, nosso grau de conseguir se expandir, de conseguir realizar. Então, vivemos oportunidades onde cada uma delas representa um momento de reflexão. Viver para o espírita não é apenas existir enquanto ser vivo,
não é apenas uma criatura biológica, né, o corpo físico que está vivo. Viver é uma manifestação da inteligência. Para o espírito, manifesta-se, então, a compreensão do porquê estamos aqui na Terra, expandindo-se isso para tudo aquilo que fazemos. Cada coisa, então, passa a ter um valor, representar algo mais importante, porque significa muito mais do que aquilo que anteriormente poderia significar. Então, enquanto o homem comum, a pessoa comum, aquele que não tem conhecimento espírita, ele está vivendo de maneira automática, mecânica, indo e vindo, sem muito sentido, sem muito propósito, o espírita ele é obrigado, ele tem a obrigação de entender, de perceber, de sentir com mais profundidade a real condição que ele possui e por que ele está aqui na Terra. Então, nós devemos ter essa grande preocupação, esse grande divisor de águas. A segunda parte do título fala sobre fé. E fé é uma questão de confiança. E não tem ligação exclusiva com religião. Embora, para a grande maioria, para a esmagadora maioria das pessoas, fé represente algo ligado à religião, ao processo religioso. Na igreja, no templo, no centro espírita, enfim, pessoas que estão ali ligadas a um processo de religiosidade. Mas para nós, espíritas, a fé ela tem amplitude maior. Ela não se restringe a um ato religioso, a um ato que está ligado a um ritualístico. A fé, para o espírita, é uma manifestação de confiança em Deus. Representa uma confiança em 3 níveis. Parafraseando o nosso conhecido escritor Roberto Chiniachik, a fé ou a confiança ela é determinada por 3 sujeitos, ou 3 símbolos. O primeiro, Deus. Então, a fé em Deus. A confiança no Pai maior, naquele que é todo-poderoso, que nos criou, que nos mantém e que nos protege e nos assiste. Confiança em Deus. O segundo sujeito é a confiança nas pessoas. Porque a pessoa que vive sem confiar nos outros, sempre desconfiada, sempre cismada, sempre em alerta, em tensão, em estresse, então essa pessoa ela sacrifica muito do valor da vida, dos momentos que ela poderia estar vivendo com as pessoas que a cercam. E por fim, fé em nós mesmos. A fé a confiança, a autoconfiança. A fé de que nós somos capazes de realizar muito mais. Então essas três potências que nós citamos agora, baseados no livro A Coragem de Confiar, de Roberto Chiniachik, nos dá uma imagem muito importante sobre a questão de que confiar é um ato de coragem, é um ato de certeza, é um ato positivo, abre novos horizontes, fortalece a estrutura social, fortalece a nossa
posição enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, confiar em Deus, vamos por parte, confiar em Deus é algo que deveria ser tão espontâneo e tão natural, devido à própria posição de Deus em relação a nós. Então, a confiança em Deus não deveria ser algo, o motivo de algum tipo de estudo especial sobre isso, porque deveria ser algo nativo da nossa própria alma, enquanto criatura de Deus. Na certeza de que Ele existe, claro, porque muitas pessoas ainda duvidam da existência de Deus. Mas a partir do princípio que nós acreditamos que Ele existe, que Ele é real para nós, que Ele é poderoso, que Ele não possui nenhum limite, que tudo aquilo que Ele quer, Ele consegue, Ele realiza, e que é todo amor, toda bondade, toda perfeição. Então eu passo a imaginar que tudo o que Ele quer para mim, que Ele quer para nós, é tudo de melhor possível. Isso garante uma confiança nossa em relação a Deus, assim como Ele confia em nós, porque se não confiasse, Ele não daria para cada um de nós as tarefas que temos. Cada um aqui recebeu uma tarefa e vive em função dessa tarefa. É o pai de família, que vai trabalhar para sustentar a casa. É a mãe de família, que trabalha e que consegue conciliar trabalho doméstico com trabalho profissional. É o jovem que conseguiu passar no concurso vestibular e que agora está fazendo um curso superior. Então, essas tarefas que Deus nos confiou, no campo do trabalho, no campo do estudo, no campo da convivência entre as pessoas, são tarefas que foram dadas por confiança. Ele confia que o pai vai cuidar dos filhos da melhor forma possível. Ele confia que a mãe será zelosa, amorosa, ela estará ali aliada ao seu esposo, seu companheiro, para poder desenvolver o trabalho em família. A confiança que o jovem, ao receber a oportunidade de estudo, ele irá transformar vidas a partir do seu conhecimento, a partir da sua evolução enquanto pessoa. Ele irá retribuir para a sociedade esse tipo de confiança que recebeu de Deus. E como forma de gratidão, ele irá transformar o mundo que o cerca para melhor, porque o conhecimento que ele está absorvendo será transformado em obras de amor, de luz e de esperança para as pessoas. Então, essas confianças, essas tarefas confiadas a cada um de nós, representam a confiança de Deus em nós. E, portanto, nesse momento, não temos o direito de desconfiar de Deus, de termos alguma dúvida em relação ao seu amor, em relação ao seu poder. Sobre isso, existem algumas crônicas pela literatura, facilmente encontradas na internet, e vamos trazer aqui duas delas. A primeira fala de um alpinista que está subindo uma montanha, subindo um local muito frio, um local com muito gelo, muita neve, e ele já, ao entardecer, ele perde o equilíbrio, os pinos de segurança não suportaram, não foram bem fixados, e ele cai por um certo tempo, e nessa queda ele perde noção de espaço, ele perde noção de onde ele está,
ele perde a lanterna e seus apetrechos de segurança, ele consegue amparar-se numa pedra, num ressalto de pedra, em sua queda, e ali fica agarrado. Olha para baixo, não consegue enxergar o fim, não consegue enxergar o piso ou algo seguro, então ele fica ali preso naquele ressalto de pedra e entra em desespero e começa então a fazer suas orações pedindo a Deus que o ajudasse. Em dado momento ele escuta nitidamente uma voz dizendo que se ele confia em Deus, ele então solte aquela pedra, liberte-se daquela pedra para conseguir então sobreviver. O alpinista, quando escuta isso, ele reconhece uma situação de alto risco. Ele concebe aquilo como sendo uma alucinação, possivelmente, que estava tendo, devido ao estresse dele, e ao invés de confiar naquela voz que insistia para ele largar aquela pedra, ele abraçou com mais força, porque ele considerava aquele local ali a única certeza de sua sobrevivência. No dia seguinte, quando amanheceu, uma equipe de busca foi deslocada para o local, e quando essa equipe chegou até o alpinista, surpreendeu o seu cadáver. Ele morreu durante a madrugada, de frio, e logo abaixo dele, um pouco mais de 2 metros, 3 metros, abaixo dos seus pés, estava uma superfície plana, com muita neve, com muito gelo, e se ele houvesse se largado, se soltado do ressalto de pedra que ele estava seguro, ele teria sobrevivido, porque a queda não seria fatal, porque a neve iria amortecer seu peso, e com certeza ele teria uma chance muito grande de ter sobrevivido. O moral da história, ele faleceu, ele desencarnou por conta da sua falta de confiança. Então Deus se comunicou com ele através de um irmão espiritual, intuindo para que ele pudesse então sobreviver, mas ele não teve a confiança necessária, suficiente para poder se sentir seguro e atender àquela solicitação. Então acontece muito conosco isso, em relação à fé, em relação à confiança, porque já falamos aqui, já usamos essa imagem várias vezes, tanto do alpinista quanto a questão que eu vou falar agora, em relação à criança, porque a criança, o bebê, por exemplo, no colo do pai e da mãe, se sente plenamente seguro. Ele jamais vai sentir medo. Então, o pai e a mãe podem estar correndo, fugindo, em situação de alto risco de vida, um perigo muito grande, mas a criança vai estar sorridente, tranquila, no colo do pai e da mãe, porque ela vai se sentir plenamente amparada. Ela não tem por que temer nada, porque o pai e a mãe estão ali e não importa mais nada. Ela sabe que o pai e a mãe irão defendê-la de qualquer coisa, qualquer situação. Essa mesma certeza, essa mesma confiança deveria estar em nós, enquanto fé em Deus. Portanto, vamos agora ver a outra potência, que é a fé nos outros. Como é que se dá nossa fé no grupo de pessoas em que convivemos? A nossa fé aqui no centro, a nossa fé na família, a nossa fé na nossa equipe de trabalho, a nossa fé na sociedade que vivemos, nas pessoas do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do país, nosso planeta. Como está hoje a nossa visão, a nossa maneira de enxergar o outro? Conseguimos encontrar no outro
a imagem da confiança, da amizade, conseguimos enxergar no outro uma pessoa semelhante a nós, que também precisa de confiança, que também precisa de apoio, porque confiar no outro é apoiar o outro, é dizer para o outro que o que ele está fazendo, o que ele está desejando, sonhando, planejando, projetando, eu confio, eu apoio, eu dou força, eu acredito. Porque acreditar no outro é você falar palavras de estímulo, de amizade, de persistência. Porque muitas vezes o nosso companheiro, nossa companheira estão passando por situações difíceis, situações desafiadoras em relação à fé, em relação à vida. É o filho que está cabisbaixo porque está inseguro em relação à sua situação na vida, porque a sua juventude ainda não lhe permite entender com mais maturidade os caprichos e as armadilhas da vida. Então, necessita de um apoio, de uma palavra de confiança. É muito importante, porque as palavras têm um poder muito grande. Tanto elas podem nos enaltecer, nos impulsionar para cima, para frente, como elas podem destruir. Elas podem destruir um sonho, destruir um projeto, um plano, uma vida. Se eu falo para alguém que aquela pessoa é capaz, que aquela pessoa tem condições de superar um dado obstáculo, é porque eu estou dando àquela pessoa o impulso que ela necessita para vencer. Como também, se eu afirmo para aquela pessoa que ela é incapaz de superar, que ela é incapaz de vencer, podemos estar jogando aquela pessoa no abismo, porque ela vai ficar com a sua insegurança extremamente alimentada por esse pessimismo, levando-a a imaginar não ser capaz de vencer, não ser capaz de suprir, de superar, de evoluir, de crescer. Então, muito cuidado ao falarmos, ao expressarmos o nosso pensamento. Imaginemos estar no lugar daquela pessoa que vai ouvir o nosso conselho. Na ausência de sabermos o que falar, não sabemos o que falar, não temos a ideia, não temos a menor noção de como poderemos ajudar aquela pessoa naquela situação, silenciemos. Nosso silêncio será então de grande valor para aquela pessoa, muito mais importante do que a palavra que possivelmente iria piorar a situação dela. Então, ficar calado no momento em que não sabemos o que falar possui grande sabedoria. É de grande importância saber também quando não devemos falar nada. Então, a fé no outro é a confiança de que aquela pessoa ela tem condições de superar, de crescer, de vencer, de ser útil, de ser maior, de ser forte, de ser feliz. Essa confiança tem faltado muito nas relações entre as pessoas na sociedade, em que a grande maioria tem pensado única e exclusivamente em si mesma, não sobrando muito espaço para o outro, não tendo muito espaço para Deus. Então o egoísmo humano sufoca essa iniciativa de ser útil, de ser amigo, de ser companheiro, de ser compreensivo, tolerante, de ser estimulador de algo positivo, de algo superior. E a fé em si mesmo? Como é que funciona? A fé em si mesmo é a confiança de que nós seremos capazes
de vencer, de conquistar, de ganhar espaços, porque somos inteligentes, porque somos criativos, porque somos capazes, somos fortes, porque somos filhos de Deus. Então, essa confiança em si mesmo, ela tem também faltado em muita gente. Muitas pessoas têm se comportado, socialmente falando, como pessoas inseguras, vítimas de si mesmas, de pensamentos que estão sabotando a nossa vida. Pensamentos de pessimismo, de insegurança, pensamentos derrotistas. Eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou capaz, eu não tenho condições. Quando falamos isso para nós mesmos, essas palavras articuladas para nós mesmos têm a mesma capacidade destruidora de quando falamos para terceiros. Então, falar para alguém que aquela pessoa não é capaz, seja aquela pessoa ter um terceiro ou para si mesmo, é alimentar uma ilusão, uma fantasia de incapacidade. Ninguém é incapaz. Cada um tem seu limite, é claro. Não somos super pessoas, nós somos seres humanos normais, comuns. Então temos limitações. Tem coisas que nós não temos ainda condições de fazer. Mas muita coisa temos, sim. Muitas coisas somos capazes de realizar. E essa capacidade de realizar, ela é a fé em si mesmo. Essa fé que garante que o profissional execute seu trabalho, que garante que as pessoas também confiem naquilo que estamos fazendo. Uma prova simples sobre isso é quando nós andamos de carro, de metrô, de avião. Essas ações são atos de fé. Quando eu pego o meu carro, ligo o meu carro e saio pela estrada, eu estou confiando que a mecânica do carro está segura, que as revisões e manutenções que eu realizei foram bem feitas e que o pneu está seguro, o amortecedor, o motor do carro, tudo isso aí vai funcionar tranquilo e eu vou chegar ao meu destino de forma segura e saudável, íntegro. Então é um ato de fé. Quando eu pego um elevador, é um outro ato de fé. Eu estou subindo num prédio de 50 andares, por exemplo. Então, a cada andar que eu subo, eu estou a mais ou menos 3 metros. Estou aumentando, eu estou ali alimentando a minha distância do solo a cada 3 metros. Até o ponto que quando eu chegar ao andar 50, eu estou a 150 metros de altura do solo. Resultado, uma altura enorme. Mas aí eu estou confiando que os cabos de aço do elevador foram projetados de forma segura, de forma decente, que os engenheiros construíram aquele equipamento de forma segura e que eu vou descer no andar 50, depois vou pegar para descer para o térreo de forma tranquila. Fazemos isso todos os dias. Nós nos expomos a situações de risco, situações perigosas até, mas pelo ato da fé, da confiança, de pegar um avião, um equipamento que pesa algumas toneladas e que consegue vencer a gravidade e consegue então arremessar-se ao espaço, ao céu, com pessoas dentro, com centenas, às vezes, de pessoas dentro dele, a bordo. E é um ato de fé, de confiança. Quem pega um avião, pega porque confia, porque tem fé. Fé no engenheiro que projetou o avião, fé no piloto que está ali, são profissionais com milhares de horas de voo e que com certeza vão desenvolver profissionalmente um trabalho seguro, um trabalho competente.
Então é essa confiança. Quando eu chego no restaurante, eu vou comer. Eu vou pedir um prato e vou saborear aquele prato, é um ato de confiança. Porque eu confio que o cozinheiro, a cozinheira, eles desenvolveram aquele prato de forma segura, de forma higiênica, de forma confiável. Eu vou confiar. Então, são essas atitudes que demonstram a nossa fé no outro, a nossa fé em nós mesmos e, no conjunto, a nossa fé em Deus. Então, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, quando estão realizando um ato profissional, estão realizando um projeto, um trabalho, assim, vamos supor, um pedreiro que seja ateu. Mas ele é ateu, ele não crê em Deus, mas ele todo dia, ele demonstra a sua fé em Deus através de sua arte, através do seu ofício de construir. Cada tijolo que ele assenta, junto com a massa que ele elaborou, ele misturou ali a areia com cimento e água. Quando ele colocou aquela pasta para unir os tijolos, ele confia na natureza, ele confia em Deus. Porque tudo aquilo que tem que estar fazendo foram dádivas, foram coisas que Deus ofereceu ao homem para ele poder crescer e poder evoluir. Mesmo aqueles que não confiam, aqueles que não acreditam em Deus. É um ato de fé em Deus. Então, o cientista que está no laboratório debruçado num problema, numa dificuldade grande, encontrar uma vacina, encontrar um remédio, desenvolver uma terapia, desenvolver um equipamento, um instrumento, aquele ser que está ali naquele laboratório, podendo se dizer ateu, eu não confio, não acredito em Deus, mas ali no laboratório ele está exercitando a sua fé em Deus, mesmo sem querer, mesmo sem aceitar. O que ele faz é um ato de confiança, de fé em Deus. Porque confiando na ciência, confiando no conhecimento, ele está confiando na fonte desse conhecimento, na fonte dessa ciência, que é Deus. Então, o ato de viver é um ato de fé, é um ato de sobrevivência, é um ato de confiança. Pois bem, falamos aqui da fé, falamos da vida, e agora no conjunto, no contexto que Emmanuel nos dá, podemos dizer com toda certeza, com toda garantia, que viver pela fé é viver alimentando-se dessa certeza. É não perder de vista essa certeza, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, como Emmanuel cita no seu trecho final desse capítulo 23, ele fala com muita propriedade algo interessante, porque aquele que crê em Deus, ele vive em harmonia, em equilíbrio. Ele não fica eufórico em demasia nos momentos de alegria. Nesses momentos de alegria, ele não esquece daquilo que ele tem que ter em forma de equilíbrio, de ponderação, de gratidão por aquele momento de alegria, de conquista, de felicidade. Não se deprime por um momento de derrota, por um momento de queda, porque ele sabe que aquela queda, aquela dor, aquela decepção aconteceram com permissão de Deus e com exercício, como exercício de fé. Porque a fé, ela tem que ser demonstrada, ela tem que ser exemplificada, porque do contrário, ela perde sentido. Assim como afirma Tiago. Tiago, ele confirma isso, dizendo que a fé sem obras é morta, e
ele desafia: me mostre a sua fé sem obras, que eu vou demonstrar para você a minha fé através de minhas obras. Então não adianta a pessoa querer dizer que tem fé, eu sou uma pessoa, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho uma fé muito forte, sou uma pessoa muito fiel a Deus, se não demonstra isso. E a demonstração disso é no dia a dia. É através das ações que vamos demonstrar a nossa fé em Deus, a nossa fé em nós mesmos, a nossa fé no outro. Mais do que por palavras, temos aí a necessidade de agir pela fé. Viver é agir. Então, viver pela fé, agir pela fé. Agir com confiança, tendo certeza que aquela ação ela vai representar algo positivo, algo de útil, algo de importante para mim e para as pessoas que me cercam. Porque o espírita, enquanto cidadão, enquanto ser social, ele tem essa compreensão de que tem que pensar no conjunto, tem que pensar em si, é natural, a preocupação consigo mesmo, mas tem que pensar no conjunto, pensar nas pessoas que o cercam, na família, nos companheiros do centro, nos companheiros da sociedade, de modo geral, nas pessoas que estão convivendo nas mesmas situações, as mesmas circunstâncias que nós, que estão compartilhando desafios e conquistas sociais conosco. Então são pessoas que precisam também ver no nosso exemplo um ato de fé, um ato de confiança. Até porque sabemos nós que as palavras inspiram, mas o exemplo atrai, o exemplo arrasta, o exemplo impulsiona. Então, as palavras, elas têm um grande poder, não tenhamos dúvida disso, mas é o exemplo que vai realmente consolidar essa fé, essa confiança, essas palavras com a realidade. Porque Jesus é o maior exemplo disso. Falou muito, mas ele fez muito também. Então, a sua ação, ela representava uma garantia, uma autenticidade. A sua ação autenticava aquilo que ele falava. Não era contraditório, como algumas pessoas, infelizmente, ainda estão vivendo dessa maneira contraditória. De falar uma coisa e fazer outra. De afirmar uma coisa, mas realizar outra. De falar para os outros uma coisa, mas para si mesmo outra. Então, enquanto não tivermos a harmonia entre o falar, o pensar e o agir, como diz Mahatma Gandhi, nós não seremos felizes. Nós não teremos a felicidade em plenitude. Porque o ser feliz é ter harmonia entre pensar, falar e agir. É não haver contradições entre essas três dimensões da nossa vida espiritual. Falávamos de crônicas sobre a fé, aí tem mais uma que fala de uma cidade que passava por uma estiagem muito longa, muito tempo sem chover, e é um local que dependia muito de água por conta da sua economia ligada à agricultura e à pecuária. Então era uma região fortemente ligada ao fator agrícola e a criação de animais, e havia um desespero entre as pessoas, porque
há muito tempo que não chovia. Certo dia, o líder religioso daquela comunidade, ele reuniu a cidade ali, no sopé de uma montanha muito alta, muito grande, que tinha próxima à cidade, e ele falou assim: olha, amanhã nós iremos bem cedinho, ao raiar do sol, nós vamos subir a montanha e lá em cima vamos fazer um culto, uma cerimônia em homenagem a Deus, e também pedindo a Ele misericórdia, que Ele mande chuva, que Ele nos dê chuva, porque é uma questão de vida ou morte. No dia seguinte, a população se reuniu e, mesmo fazendo um calor muito grande, um menininho apareceu todo paramentado, esperando novidades, porque ele apareceu com capa de chuva, guarda-chuva, galocha. Então, o líder religioso olhou para o menino e perguntou: para que isso? Por que você está todo paramentado dessa forma? E o menino respondeu: nós não vamos pedir a Deus chuva? É bom estarmos preparados para recebê-la. Então, essa fé que o menino tinha, a certeza plena de que iriam ser ouvidos, as pessoas iriam ser ouvidas, e uma vez ouvidas, Deus atenderia, e seria muita chuva. Então, ele estava ali prevenido para isso. É dessa maneira que devemos nos preparar para a vida, para o dia a dia. Sabemos que tudo que pedimos a Deus, Ele nos atende, Ele escuta. Tudo, sem exceção. Agora nos atende na maneira dele, no tempo dele. De nossa parte, devemos esperar, devemos saber interpretar de que maneira ele está nos atendendo. Pedimos ajuda, ele vai ajudar. Pedimos saúde, trabalho, pedimos condições para viver, ele nos dá. Pedimos conquistas, ele nos dá condições. Então, em que tempo? Na hora que a gente pede, ele dá. No tempo certo, ele nos dá. Ele nos dá no momento em que estamos realmente preparados para receber. Que nos fazemos merecedores de receber aquilo que pedimos. Então, não receberemos literalmente da maneira que pedirmos. Receberemos melhor, porque receberemos na condição de Deus, que é o melhor para cada um de nós. Então, a fé tem esse poder, essa capacidade de permitir a cada um de nós a vitória, a conquista, a superação. E a questão da fé, voltando às questões das reflexões em relação à nossa manifestação religiosa, a nossa manifestação de fé religiosa, é muito importante que para nós espíritas saibamos que a manifestação espiritual, o ser espírita, não está limitado à casa de oração, ao centro espírita. Então nós seremos espíritas, ou deveremos ser espíritas, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer tempo. É lamentável ouvirmos algumas pessoas dizerem: agora, que é um médico, por exemplo, agora quem está falando é o médico, não é o espírito, é o médico. Então, esse desmembramento da fé para a ação social, para a ação profissional, a ação científica, isso compromete muito, sacrifica muito o valor daquela ação. Porque ser espírita e ser médico não são coisas incompatíveis. Não são situações que necessitem rompimento, divisão. Agora eu sou um engenheiro. Vai falar agora o advogado. Sou espírita, mas sou espírita lá no centro. Aqui no tribunal eu sou advogado. E por quê?
Porque a ação profissional deve ser desligada, deve ser distanciada daquilo que nós somos enquanto espíritas. Não faz sentido. Já que ser espírita, ser seguidor de Jesus, nos dá uma posição de vantagem, amplifica a nossa visão, seja ela qual for, amplifica a nossa compreensão da realidade, a nossa compreensão sobre a vida. Então, muito mais do que sermos espíritas no centro, devemos ser espíritas a qualquer momento, qualquer situação. Isso garantirá o nosso aproveitamento máximo das situações. Garantirá uma vantagem muito grande em relação às situações que vivemos. Isso vale para qualquer tipo de fé, qualquer religião, budista, qualquer um, judeu, hindu, católico, não importa. Porque esse elemento de fé, esse elemento moral, de filosofia, de vida, vai garantir que a nossa atitude seja positiva. Seremos então bons engenheiros, bons cozinheiros, bons médicos, bons professores. Seremos bons pais, porque somos pessoas que estão dando importância àquilo que realmente é importante. Importância à convivência, importância ao amor, ao carinho, à atenção. Dessa forma é que vamos ter, então, maior e melhor aproveitamento de nossas vidas. Então, viver pela fé também não é viver em contemplação, é viver em oração, separados da realidade social, separados da convivência com as pessoas. Viver pela fé é viver com a fé, viver com fé. Ter certeza de que as coisas vão acontecer da melhor forma possível, porque é assim que Deus quer que aconteça. E haverá uma colaboração de nossa parte, através de nossas atitudes, palavras, pensamentos, envolvidos na certeza de que as coisas vão dar certo. Acreditamos que seja o que temos para hoje, nesse tempo disponível, nessas reflexões que fizemos. Esperamos que os pensamentos, as reflexões aqui trazidas tenham sido de utilidade. Aconselhamos a leitura na íntegra do capítulo 23 do livro e que cada um aqui presente possa se sentir seguro, se sentir à vontade para pensar, repensar, reconstruir na tela mental a sua maneira de viver até hoje. O que foi feito, o que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento espiritual, com aquilo que a doutrina espírita nos concede. Uma ferramenta muito poderosa para vencermos os desafios, para superarmos os obstáculos. O que nós temos feito com isso? Se nós tivéssemos de retornar à pátria espiritual agora, retornaríamos de maneira tranquila, segura, porque teríamos a consciência tranquila e limpa de termos feito tudo aquilo que deveríamos ter feito, que estava ao nosso alcance fazer pelas pessoas, por nós mesmos, por Deus. Pensemos nisso. Mais uma vez, muito obrigado à confiança, à oportunidade de falarmos aqui mais uma vez. Queremos convidar a todos do SELEC a conhecer um pouco mais o trabalho que realizamos com o canal Semente Espírita, que é uma iniciativa nossa
que já está há 1 ano e meio praticamente no ar. No Instagram, @canal Semente Espírita, você já acessa, já pode começar a seguir o canal. Tem atividades no YouTube, que são lives quinzenais, que vão acontecendo a cada 15 dias. A próxima live tá por vir, é só você se inscrever no canal e vai ter acesso, vai ter as notificações, né, do que está acontecendo no canal. Assim também vocês podem ouvir outros temas no podcast. Quem tem costume, quem conhece o podcast, que é uma versão atualizada de rádio, né? A questão do áudio. Então, nas plataformas Spotify, Podcast, Google Cast, Anchor. Então são várias plataformas, são dezenas de plataformas, onde o podcast Canal Semente Espírita está tendo espaço. Então vocês também podem ter acesso a vários temas. E é isso aí. Muito obrigado pela confiança, pela oportunidade. Até a próxima. Que todos fiquem com saúde, fiquem com Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um aqui presente, hoje e sempre. Até a próxima.